Fala galerinha, tudo bem? Vamos para mais uma série do nosso Pergunte ao Mestre. A nossa pergunta de hoje, ela tratou sobre fratura do terço proximal do fêmur. A aluna, ela me perguntou o seguinte: professor, em que momento, após uma cirurgia de fratura de terço proximal do fêmur feita com haste intramedular, eu posso sentar o paciente, colocá-lo de pé e treinar a marcha? Beleza, primeira coisa que a gente precisa entender é que tipo de paciente foi esse que foi submetido ao procedimento cirúrgico. Essa cirurgia, normalmente, ela é presente, predominante em pessoas mais idosas. Então, se eu for pensar nesse aspecto, a primeira coisa que eu preciso levar em consideração é qual a condição desse idoso, a condição física dele. Ele tem uma boa força muscular, ele era um idoso rígido, ele realizava atividade física antes ou não. Então, visto isso, aí a gente vai para o procedimento cirúrgico. O procedimento cirúrgico de colocação da haste intramedular, ele tem normalmente um efeito muito positivo. Por quê? Porque ele favorece bastante a consolidação do osso e ele auxilia esse processo de reparo com menores riscos de futuras lesões daqui para frente, perfeito? Então, uma vez que eu tenha optado por essa opção, eu sei que eu tenho uma maior liberdade de movimento e uma maior propensão a dispor carga sobre esse segmento, e isso é uma coisa positiva. E aí agora a gente vai para a pergunta dela: em que momento então colocar? Hoje em dia, todos os protocolos de reabilitação, e aí a equipe multiprofissional é importante nesse aspecto, elas se conversam na tentativa de ser cada vez mais precoce. Como assim? A gente tem um limite temporal que está estabelecido hoje em torno de 48 horas para que esse paciente em pós-operatório ele possa assumir a posição de sedestração, que é a posição sentada, e logo em seguida ir para a posição de pé, ou ortostase. Aí você me pergunta: certo, Jorge, então 48 horas eu já posso colocar? Essa é a nossa ideia. Agora, o que é que vai variar? Vai variar justamente aquelas condições iniciais que eu te falei. Esse idoso era um idoso rígido, ele já tinha uma boa condição, ou ele tem alguma outra patologia que possa vir a agravar o quadro de reabilitação dele. Então, sendo considerado esses aspectos e ele realmente está aprovado para isso, o nosso incentivo vai ser sempre de trazer ele logo para a posição sentada, porque isso vai melhorar a condição cardiorrespiratória, o que é uma coisa positiva, e vai favorecer o recrutamento da musculatura. E logo em seguida já colocar ele de pé. O ideal é que ele saia do hospital pelo menos sentado. Isso é a nossa ideia inicial. Alguns protocolos de algumas unidades hospitalares, inclusive, indicam que ele tenha assumido a postura de pé ainda no hospital para logo em seguida ir para a reabilitação domiciliar. Uma outra coisa que é importante é a gente lembrar qual o tempo de recuperação de uma fratura desse tipo. Esse tipo de fratura ele leva em torno de 6 meses em processo de reabilitação. É claro que vai variar daquelas primeiras condições também, mas a nossa média temporal roda em torno de 6 meses. Então, se você fosse perguntar: Jorge, então, que tempo eu devo fazer, em que momento eu devo fazer? Respeitando a condição do idoso, respeitando a condição dolorosa do idoso, o quanto mais precoce, melhor. Melhor será seu resultado, melhor será o resultado dele e melhor será o sucesso da sua reabilitação. Agora, que cuidados a gente precisa lembrar que esses pacientes precisam ter? Cuidado com os extremos das articulações. Por quê? Foi uma articulação que foi mexida, normalmente o acesso cirúrgico ele acaba por forçar músculos que são de estabilidade, então ele atravessa esses músculos para eu poder inserir essa haste dentro do osso. Então a gente normalmente costuma evitar graus extremos de flexão de quadril e os movimentos de adução com rotação, que também têm uma tendência a favorecer luxações, já que esse músculo ele vai estar em processo de inibição por conta de toda a característica inflamatória que está envolvida no quadro, beleza? Então eu espero que eu tenha respondido a dúvida da minha aluna, e se vocês tiverem mais dúvidas é só mandar para a gente, porque toda segunda a gente vai responder aqui no nosso canalzinho no IGTV, cada uma das perguntas que vocês nos enviarem, tá certo? Aproveitar o momento para convidar, se você ainda não entrou, entrar lá no nosso grupo do Telegram, porque está rodando muita coisa legal por lá. Hoje a gente já liberou a primeira aula falando sobre neurofisiologia da dor, beleza? Grande abraço a todos e uma ótima semana!